Boa noite, amados casais. Você sabe, hoje é um dia muito especial. Pela manhã tivemos comunhão com as irmãs. As irmãs ainda tiveram mais uma segunda sessão à tarde. À tarde nós tivemos uma comunhão com os irmãos. E agora à noite nós temos essa comunhão de casais. Esse dia de hoje, para o Senhor, representa também um dia especial, porque eu creio que em maior ou menor grau ocorreu algo muito importante, que se chama encabeçamento de Cristo. Eu creio que as irmãs ganharam uma visão do que significa o encabeçamento de uma maneira prática. E como havia prometido hoje de manhã para as irmãs, hoje de tarde tivemos comunhão com os irmãos, que também tiveram uma visão prática do que significa o encabeçamento de Cristo. Por que isso? Porque nessa noite tivéssemos já casais encabeçados por Cristo Jesus. E isso é algo muito importante, porque um dia Cristo encabeçará todas as coisas. Todas as coisas estarão sujeitas a Ele. Mas esse encabeçamento começa na igreja. E começa por meio de cada casal. Nós precisamos, então, ter tal visão. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz: quero entretanto que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, o Deus cabeça de Cristo. A rebelião de Satanás foi um ato que trouxe confusão no universo, porque o inimigo de Deus queria tirar o encabeçamento de Deus. E quando ele se rebelou, surgiu o caos. O caos é resultado da falta de encabeçamento. Esse é um princípio que nós precisamos conhecer. Sem encabeçamento, há confusão. Com encabeçamento, nós temos ordem, nós temos paz, e Deus pode trabalhar. E esse encabeçamento que nós podemos ver em 1 Coríntios capítulo 11, se manifesta de uma maneira prática em 1 Coríntios 12, no versículo 3, que diz: por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Nós estamos falando sobre esse tema, casais plenos no Espírito. Então o Espírito aqui diz, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando o Espírito nos governa, nós proclamamos Jesus Cristo como Senhor. Não somente nós o proclamamos como Senhor,
nós invocamos Senhor Jesus. Nós temos comunhão com esse Senhor. Mas não é somente algo expresso com a nossa própria boca, somente com a boca, é algo expresso em um viver. A expressão nesse viver significa que as pessoas, ao olharem para nós, eles perceberem: nessa família, Jesus reina. Essa família tem o encabeçamento de Cristo. Mas isso é uma realidade que vem somente pelo Espírito. Por isso que aqui diz: ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Essa é uma realidade que o Espírito traz para nós e para a nossa casa. E essa é uma realidade que deve trazer, primeiramente, o encabeçamento de Cristo sobre o homem e depois o encabeçamento do homem sobre a mulher. Aqui nós temos então uma ordem, e nessa ordem Deus flui e Deus pode fazer a sua vontade. E é assim que o domínio de Deus alcança a terra. Se nós olharmos Gênesis 1:26, um versículo muito conhecido, que diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, etc, etc. Então nós podemos ver que é a imagem e semelhança de Deus que nos traz o domínio. A imagem e semelhança de Deus só nos alcança quando existe o encabeçamento. Eu estou falando isso, amados casais, porque hoje Deus quer uma realidade no seu corpo e Deus quer a realidade do corpo de Cristo. Sem o encabeçamento, nós não temos um corpo com a cabeça. Observe aqui. Somente quando há encabeçamento, as diferenças não se tornam um problema. No versículo 4 de 1 Coríntios 12 diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços ou nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações ou operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Agora vamos aplicar isso para o casal. Nós falamos nessa manhã que Deus criou homem e mulher. Que homem e mulher são iguais na essência, mas diferentes na função, e possuem e estão debaixo de uma ordem estabelecida por Deus. A questão que eu quero falar aqui é a questão da diferença. Os problemas que ocorrem em casa são causados pela diferença, não é verdade? Quando os dois são iguais num ponto, não tem discussão, não tem problema. O problema que surge em casa é devido à diferença. E isso no passado nós já falamos, e acho que inclusive aqui, a diferença é uma coisa boa ou não é? Depende.
Depende. Se a diferença não estiver debaixo de um governo, de um encabeçamento, a diferença é um grande problema. Porque a diferença é a causa da briga, da discussão, a diferença é a causa da separação. Nós ouvimos pessoas falarem: me separei. Mas por que você se separou? Por causa das diferenças. Estou mentindo? Separaram por causa das diferenças. Mas diferença deve ser causa da separação? Diferença causa separação quando não há encabeçamento. Mas quando há encabeçamento, a diferença é positiva. Quando há encabeçamento, a diferença é positiva. Por quê? Porque a diferença traz complementação. Isso vale para o ministério, isso vale para as realizações também. Aqui nós temos mesmo Espírito, é ligado à questão da essência. Nós temos o mesmo Senhor que está aqui e nós temos o mesmo Deus. São três aspectos que precisamos. E mostra que há diversidade. Mas a diversidade não é problema quando temos o mesmo Espírito, quando temos o mesmo Senhor e quando temos o mesmo Deus. Por exemplo, eu quero mostrar um dos membros mais úteis no corpo humano, a mão. Mas, irmãos, a mão em si conta uma bela história. Eu não sei se você conhece a história da mão. A história é linda. Primeiramente, na mão, nós temos duas equipes. Uma equipe de 4 e uma equipe de 1. Está vendo? Não é assim? Esses 4 estão sempre juntos. E esse aqui está sempre sozinho. São diferentes? São ou não são? São. E outra coisa, agem em sentido contrário. Esse aqui faz assim, esse aqui faz assim, não é? Não é verdade? Olha só. Uma mão aqui, duas equipes. E agem em sentido contrário. E é por isso que a mão é útil. Você percebeu? Se você falar assim, ó, tem um negócio, tem uma equipe de 4, esses 4 estão sempre juntos, o outro está sempre sozinho, você ouve assim, opa, acho que vai dar problema. E ainda mais esse um está sempre contra os 4. Agora piorou. Pelo contrário, melhorou. Não é? Agora não melhorou? Porque se esse aqui trabalhasse só também na mesma direção, a mão não seria tão útil. Mas por que essas diferenças e essas coisas tão contrárias são úteis e são maravilhosas? Porque tem a mesma cabeça, entendeu? Né? Vocês concordam comigo? Olha assim, isso aqui, olha, a mão tem tudo para não dar certo aos olhos do homem, mas na mão tudo dá certo por causa de Deus, porque é uma cabeça. Então, olha só a questão das diferenças que há entre o homem e a mulher, que as diferenças que nós temos dentro da família,
a diferença serão bênção ou não, dependendo de uma coisa: se há ou não há encabeçamento. Irmãos, irmãs, amados casais, vocês percebem por que nós estamos enfatizando a questão do encabeçamento? E essas diferenças nós precisamos ver. Versículo 7 de 1 Coríntios 12. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Lembre-se, a diferença foi criada e dada a nós para um fim proveitoso, e não para um fim não proveitoso. Diga para o seu cônjuge: nós somos diferentes para um fim proveitoso. Mas o grande problema é que as diferenças se tornaram um problema. A questão é que as diferenças se tornaram um problema quando deveria ser bênção. Então, pode-se perceber a diferença quando deveria ser bênção se torna um problema. É um sinal de que não existe encabeçamento no casal. Se não há encabeçamento no casal, significou que Cristo não é cabeça. E se Cristo não é cabeça, nós estamos com um sério problema. Imagina todos os casais na vida da igreja e Cristo não é cabeça para nenhum casal. Cristo vai ser cabeça da igreja? Você sabe o que é uma igreja sem cabeça? É um problema, não é? O que é um corpo sem cabeça? Você pode ver então o problema que é uma família sem cabeça. Eu não vou entrar nos detalhes, porque hoje de manhã falei o que é encabeçamento para as irmãs, e à tarde falei o que é encabeçamento para os irmãos. Então eu não vou entrar em detalhes sobre encabeçamento. Mas eu vou falar que isso é algo que nós precisamos saber, que o encabeçamento vai trazer bênção para a nossa casa. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. E o versículo 11 diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então essas diferenças foram dadas pelo Espírito. Olha só, você pode achar ruim. Por que minha esposa é diferente? Porque o Espírito a tornou diferente. Agora você vai reclamar com o Espírito? Vai querer brigar com o Espírito? Se foi o Espírito que deu esse dom diferente para ela ou para ele, você vai reclamar? Então, se o Espírito deu, deve ser bênção, não é? Então você tem que falar para o seu cônjuge: que bênção você é com a sua diferença. Não é fácil falar isso, não é? Não é fácil falar isso aqui. É porque você pergunta assim para o marido: o que é? Eu não aguento minha esposa. Por quê? É rápida demais. Daí você pergunta para a esposa: começa, eu não aguento meu marido.
é lento demais. Você não aguenta, mas é a bênção que Deus deu. Você pode não acreditar, mas é assim. Foi o Espírito que quis dar assim. Foi o Espírito que determinou isso. A questão é, se nós soubermos aproveitar todas as nossas diferenças para um fim proveitoso, que bênção a família tem. Não é? Mas isso ocorre somente quando há encabeçamento. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E olha só, a palavra de Deus em 1 Coríntios 12 enfatiza a diferença. Não enfatiza a igualdade, enfatiza a diferença. Olha só o versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Agora, se nós dermos uma olhada em Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E o versículo 6 diz: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, ele muda de ênfase. Falava muito do Espírito até o versículo 11, e a partir do versículo 12 há uma transição do Espírito para o corpo. E aí, no corpo nós temos muitos membros, mas cada membro com uma diferente função. Você pode ver que o 1 Coríntios 12 aqui enfatiza a diferença e nos mostra que a diferença não é problema. Essa é uma visão que nós precisamos ter. A diferença não é problema. Diga para o seu cônjuge: a diferença não é problema. Assim vale para a nossa casa, assim vale para o corpo de Cristo, certo? Mas estou falando agora dentro de casa, estou falando dos dois, o casal. Então, o problema na diferença é que fica discutindo quem está certo e quem está errado. Quando você pega coisas diferentes, você tem referências diferentes. O problema é que nós entramos em uma visão do homem e nós não vemos a visão de Deus. Olha só o versículo 18 de 1 Coríntios 12. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve.
Aqui novamente diz que Deus coloca cada um no lugar dele, como lhe aprouve. E agora? Um dos problemas que nós temos é insatisfação na posição que Deus nos colocou. Mas quem foi que colocou você nessa posição? Foi Deus. Quem que distribuiu o dom? Foi Espírito. Nós criamos muitos problemas porque nós não ficamos satisfeitos com o que Deus determinou. Eu vou aplicar essa determinação de Deus em um aspecto um pouco mais amplo. É a insatisfação que um tem com o outro sobre a posição que Deus deu. A questão é, nós temos os nossos sonhos. E nós queremos que o nosso cônjuge seja de acordo com o nosso sonho. Não é assim? De acordo com as nossas aspirações. Mas quando Deus juntou os dois, Deus não juntou os dois de acordo com o sonho dos dois. Deus juntou os dois de acordo com o sonho de Deus. Não é? Não foi de acordo com o sonho dos dois. Não foi de acordo com as aspirações e o desejo dos dois, mas de acordo com o desejo de Deus. E vai haver bênção quando nós tocarmos essa realidade e aceitarmos esse encabeçamento e essa determinação de Deus. Mas o que é importante? 1 Coríntios 12, versículos 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. A diferença não deve gerar divisão, a diferença deve gerar cooperação. Um é para ajudar o outro. Isso é algo muito importante. Cooperação. E versículo 26, ele fala cooperação, não deve, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Um é para cuidar do outro. Isso temos quando nós temos encabeçamento. Versículo 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Então, amados casais, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Isso quer dizer o quê? Tem a experiência juntos. Olha só, esses princípios que eu estou falando são princípios que nós temos quando há encabeçamento. E estou enfatizando muito esse tema do encabeçamento, porque isso é importante para Deus poder usar o casal.
Se não há encabeçamento, Deus não pode usá-los. Deus não consegue usá-los, porque vocês não confessam o Senhor como cabeça. E aí, 1 Coríntios 13 toca algo extremamente importante, que se chama amor. Aí entra o amor na família. Mas que amor? Amor de Deus. Porque o amor do homem passa, o amor do homem é condicional, mas o amor de Deus é incondicional. E o que une um casal é um amor incondicional, não é o amor condicional. Se ama seu cônjuge? Depende. Peraí, alguma coisa está errada, não é? Se ama seu cônjuge? Ama ou não ama? Ama. É assim que se responde. Se responder depende, aí alguma coisa não está certa. Preste atenção. O amor incondicional é o amor de Deus. É o amor que vem da cabeça. Não é o amor que vem do membro. E eu gosto muito de citar a história da língua e dos dentes. Por quê? Porque eu vivo mordendo a língua. A minha língua está toda machucada. E olha só que coisa interessante. Eu olho para a minha boca assim e digo assim: puxa, através do corpo que Deus me deu, Deus me dá. Eu aprendo tantas coisas. Quem que morde a língua? Os dentes. E o que a língua faz? Limpa os dentes. Você acredita? Você não usa a língua para limpar os dentes? Usa ou não usa? Olha só! A língua devia arrancar os dentes. Você me mordeu tanto, eu vou te arrancar. Mas o que a língua faz? Limpa os dentes. Amor incondicional. Mas por que esse amor é incondicional? Porque recebe ordem da cabeça. É o amor que vem da cabeça. Então, o amor entre os dois deve ser o amor que vem da cabeça. Mas o amor só vem da cabeça se houver encabeçamento. Está vendo? Toda a dependência do encabeçamento ao longo desses capítulos de 1 Coríntios. Eu estou fazendo isso aqui porque é a introdução para depois, nós entramos em 2 Coríntios no ministério da nova aliança. Mas quando há encabeçamento, há ministério da nova aliança. Por quê? Porque você pode ver, nós já havíamos falado, a antiga aliança é a aliança da letra, é a lei, exige. Mas o ministério da nova aliança é o ministério do Espírito, que capacita. E quando há encabeçamento, nós não ficamos exigindo um do outro. Nós procuramos ajudar um ao outro. Nós procuramos capacitar um ao outro. Está vendo a diferença? Uma coisa é exigir, outra coisa é cooperar, ajudar. Mas isso só ocorre quando o amor está presente.
E eu gosto muito de 1 Coríntios 13, porque a partir do versículo 4, nós temos uma definição prática do amor. Quando diz assim, o amor é paciente. Nós temos que saber estudar a palavra de Deus. Quando diz que o amor é paciente, isso quer dizer que Deus colocou do seu lado alguém que provoca sua paciência. Não é? Por isso que, olha, a definição prática é: amor é paciente. É uma questão que Deus coloca uma pessoa do seu lado e você diz assim: haja paciência. Mas não é problema. Por quê? Porque o amor é paciente. Eu vou para o versículo 7, que ali tem 4 itens que eu sempre considero demais. É um dos versículos que mais define bem o amor. Tudo sofre. O seu amado ou sua amada te faz sofrer. Tudo sofre. Isso mostra que o amor está presente. Não é? Tudo crê. Isso é importante. O problema surge quando um dos cônjuges vem e fala com a gente: eu não creio mais que o meu cônjuge vai mudar. Tá? Isso é começo de sinal de problema. Por quê? Porque quando o amor está presente, você crê que o seu cônjuge vai mudar depois de 50 anos? Você crê? Crê ou não crê? Depende. Peraí, não pode falar depende. Eu creio. Quando você fala eu creio, é porque o amor está presente. Tem jeito ou não tem jeito? Você crê? Pode falar para o seu cônjuge: eu creio que você vai mudar. Mas nessa afirmação eu preciso acrescentar uma coisinha a mais. Você tem que dizer assim: eu creio que você vai mudar, porque eu vou mudar primeiro. Olha só como é que são as coisas. Antes de eu vir para cá, 2 irmãs foram ter comunhão comigo lá em Uberaba, né? Foram ter comunhão comigo, falando sobre certas situações. Daí eu disse assim para elas: irmãs, as coisas vão mudar. E daí uma das irmãs falou: mas não mudaram nada até agora. Daí eu fiz uma pergunta: e você mudou? Não. Isso é interessante. Você quer que os outros mudem, mas você não muda. Não tem alguma coisa errada? Mas você pode crer uma coisa: com encabeçamento muda. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos, tá? As irmãs fecham os olhos
não olhem. Eu quero só perguntar uma coisa, irmão. Irmãos, vocês que tiveram hoje tarde na comunhão, tá? Eu quero saber uma coisa. Surgiu ou não um desejo de mudar? Se surgiu, levanta a mão. As irmãs não viram, estão de olhos fechados. Por quê? Agora os irmãos fecham os olhos. Eu vou perguntar para as irmãs. Hoje de manhã, depois que eu falei sobre a questão do encabeçamento, irmãs, quem teve desejo, qual das irmãs teve desejo de mudar, levanta a mão. Olha aqui, os irmãos não viram nada também, certo? Olho fechado. Por que esse desejo de mudar? Porque tocou no encabeçamento. Quem resiste à ordem da cabeça? Quem resiste à presença do Senhor? Quem resiste à presença de Deus? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Não somente crê, é alguém que tem esperança. Porque crê no poder de Deus, porque crê no poder do Evangelho, porque crê no poder da cruz, porque crê no poder do Espírito. Tudo suporta. Isso é uma definição prática do amor. E esse amor eu quero enfatizar de novo. É um amor que vem do encabeçamento. Não é amor que vem de nós. É o amor que vem da cabeça. É o amor que vem do Senhor. Daí nós vamos para 1 Coríntios 14. E aí entra um ponto fundamental que se chama edificação. Deus uniu duas pessoas para que duas pessoas se tornem uma só pessoa, não é? Esse é o propósito de Deus e é isso que Deus quer fazer: tornar os dois um. Isso quer dizer a edificação. A edificação nos torna um. Então, 1 Coríntios 14 fala dos dons. Quais são os melhores dons? São os dons que produzem edificação. Existem então dons melhores para edificação. Existem dons que não são tão bons. Existem alguns dons que são somente para o indivíduo. É bom só para mim. Mas existem dons que são para edificação. Aí, no relacionamento do casal, a palavra então está dizendo uma coisa para nós: use os dons que edificam. É melhor do que usar dons que só edifica você mesmo, não é? Existem algumas coisas aqui dessas funções que uma pessoa só edifica a si mesmo. O proveito é só próprio, mas proveito não é para todos. Olha aqui, ó. 1 Coríntios 14, 4.
O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Quando você usa dons que somente traz proveito próprio, isso faz você talvez crescer e você obter algum benefício, mas aqui recomenda-se você usar os dons que edificam o todo, que edifica a família, que edifica o relacionamento. Isso quer dizer uma coisa. Tem alguma coisa que eu gosto, mas quando eu faço, eu irrito o outro, né? Tem coisa assim, não tem? No caminho dos casais tem isso aí. Então, assim, eu não quero nem saber, viu? Eu vou fazer o que eu gosto. Se você se irrita, que se retire. Espera aí, alguma coisa não está certa aí. Mas eu gosto. Você gosta, mas não edifica. Edifica? Não edifica, destrói. Vamos procurar fazer as coisas que edificam. Isso é recomendação da palavra de Deus. E ainda mais, certamente orientação da cabeça vai ser: faça o que edifica. Então eu tenho que aprender a não fazer o que eu gosto, eu preciso fazer o que a cabeça manda. Daí nós podemos ver, se nós permitimos o governo da cabeça, nossa vida familiar vira uma beleza. E se hoje existe confusão, é porque não há encabeçamento. E aqui ainda fala, quando você profetiza, por exemplo, que está aqui, algo que edifica, chega um incrédulo, o indouto, olha, o que você está fazendo expõe a pessoa dele, e ele diz: Deus está aqui, Deus está aqui. Isso quer dizer o quê? Precisamos fazer em casa o que alguém de fora, ao ver, diga: Deus está aqui nessa casa. Amém? Os irmãos estão percebendo? Deus está aqui. Isso é o que Deus quer da nossa família. O seu viver, o relacionamento dos dois, dá o sentimento e impressão para os outros: Deus está aqui, Deus está na sua casa. E aí nós vamos para 1 Coríntios capítulo 15. E 1 Coríntios capítulo 15 nos fala da ressurreição. A ressurreição é o poder que vence a morte. É um capítulo extraordinário, porque é um capítulo que diz para nós o poder dessa vida que Deus nos deu. É um poder que vence a morte. Nós compartilhamos com os irmãos o seguinte: muitas vezes, por exemplo, mesmo o conselho de casais, né? Assim, o irmão diz: oh, minha esposa é assim, assim, tal, tal, tal. E aí, irmão? Ele diz: irmão, você tem que morrer, não é? Irmão, não tem jeito, você tem que morrer.
Ou a esposa vem, meu marido é assim e tal. Minha irmã, o que vamos fazer? Você tem que morrer. Mas com esse capítulo 15, nossa visão deve ser diferente. Qual deve ser a nossa visão? Quando chega o irmão, assim, a gente tem que dizer, irmão, você tem que ressuscitar. Não é só morrer, tem que ressuscitar. Tem que vencer a morte. Tem que vencer esse poder que quer aniquilar, que quer paralisar, que quer destruir. Mas a ressurreição é o poder da vida. É o poder que nos transfere de esfera. E aqui nós temos a transferência a partir do versículo 42, transferência da corrupção para a incorrupção, da desonra para a glória, da fraqueza para o poder, do natural para o espiritual, de Adão para Cristo, do terreno para o que é do céu. Nós não queremos essa transferência para nossa casa. Aleluia, queremos. Isso é possível com encabeçamento. Eu vou dizer aqui, olha só, irmãos. Observe 1 Coríntios 15. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo. A partir do versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, pois convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Nós vemos aqui o encabeçamento. Essa é uma porção que fecha com que fecha com Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Agora vamos dar uma olhada em Romanos. Romanos 16, versículo 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs, amados casais. Sabe qual é o desejo de Deus? Que Satanás esteja debaixo dos pés do casal. É isso aí. Lembre-se disso. Satanás já não causou problemas demais na nossa vida? Já causou ou não? É hora de mudar, de virar chave. Amém?
Você vira a chave com o encabeçamento. Porque aqui diz que com o encabeçamento, Satanás acaba debaixo dos nossos pés. E debaixo dos nossos pés, que é debaixo dos pés da igreja, significa debaixo dos pés de cada casal. Diga para o seu cônjuge: o lugar de Satanás é debaixo dos nossos pés. Amém? Essa é a visão do encabeçamento aplicado para o casal, usando o final de 1 Coríntios. Com esse final de 1 Coríntios, nós podemos entrar em 2 Coríntios, que nós vamos fazer amanhã de manhã. Mas eu quero que os irmãos percebam a ordem da experiência, tá? Que nós temos nesses dois livros, nessas duas epístolas aos Coríntios. 1 Coríntios começa com Cristo e esse crucificado. Começa com a cruz e termina com a ressurreição. Essa tem que ser a nossa história. Começa com a cruz, termina com a ressurreição. 2 Coríntios começa com ressurreição e nos leva ao ministério da nova aliança. E é isso que nós vamos ver amanhã de manhã. Tá bem? Amanhã nós vamos ver essas características de um ministro da nova aliança, de um casal da nova aliança. Que o Senhor nos abençoe. Amém.